Olá amigos, tudo bem com vocês? Uma excelente noite, bom final de semana, feliz sábado a todos, graça e paz de Jesus. Nessa oportunidade, mais um tema da Palavra de Deus, na nossa série do tema, a esperança de Jesus, e hoje eu quero falar sobre esse tema, o privilégio de falar com Deus via DDD. Muito bem-vindo a você aí da TV Edivir, do canal no YouTube, de BH, Minas Gerais, e a você do canal Rosativa, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito, deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva para que outras pessoas possam acessar esse canal. Muito bem, dados os recados, vamos orar para a gente iniciar nosso tema dessa noite. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, querido Pai, obrigado ao Senhor pelo dia, obrigado pela semana e obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez nessa noite. Estamos reunidos aqui para juntos estudarmos esse tema de tanta importância, que é falar com o Senhor via DDD. Vamos entender o que é isso. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quando se fala falar com Deus é um privilégio via DDD, é interessante voltarmos lá atrás um pouquinho. Claro que eu não sou tão antigo assim, mas estamos caminhando aí para quase a metade da vida. Mas eu me lembro que quando era menor, antigamente se usava fichas de telefone, você colocava no orelhão e ali você discava o DDD, que é o código de área de um estado ou de um país, de uma cidade, e você falava com a pessoa ali, e você ia colocando. Depois veio o cartão telefônico, e aí depois foi modernizando. Claro que a questão da telefonia começou um pouco lá atrás com o telefone de linha, ou seja, poucas pessoas tinham acesso ao telefone, só quem tinha recurso. Depois veio o telefone celular e assim foi modernizando até chegar hoje os aparelhos mais sofisticados para falar com a pessoa. Hoje apenas no WhatsApp você fala rapidamente, o Instagram, Facebook, até mesmo pelo WhatsApp você consegue falar com a pessoa. O Message também, você ligando, você consegue falar. Hoje eu quero falar sobre o privilégio de falar com Deus via DDD. Vamos entender o que isso tem a ver conosco e como nós podemos chegar até lá. Hoje eu quero falar sobre a oração. Essa é uma descarga direta. Antes, nesses itens que eu falei, você tem que pagar para você falar. Aí na oração, que é via DDD, é de graça. Eu e você não paga nada. É só a gente ir lá começar a falar com Deus, seja ele de pé, como eu li aqui, pode ser de joelho, pode ser assentado, pode ser deitado, ou até mesmo no ambiente que você está ali em pensamento, você fala com Deus. Vamos entender então o que é essa descarga direta com Deus via DDD. Para começar, eu vou abrir a palavra de Deus aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que tem 3 palavras: orai sem cessar. Então, o que é oração? É falar com Deus, é conversar com Deus abertamente tudo que nos aflige. Falar com Ele está pronto a nos ouvir. Olha na tela, olha o que diz aqui, ó. O que é oração? A oração proporciona o mais grandioso privilégio e honra, que é entrar em audiência com o Rei do Universo sem intermediário. O que é isso? Eu estou aqui, você está aí me ouvindo, então automaticamente a gente fala com Deus sem intermediário, ou seja, não precisa de colocar alguém como intercessor para ir até Deus para que Ele nos ouça. Basta eu ser sincero. Por exemplo, agora eu cheguei em casa, já era um pouco tarde, às 6h40, depois temos um culto ali com a minha família, e aí nós oramos, lemos a Bíblia, cantamos. Então isso é conversar com Deus. Cada um deu ali um feliz sábado para todos. Então a oração é conversar com Deus, falar com Ele aqui que nós precisamos. E a Bíblia diz aqui, no texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 6, o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Ou seja, vamos à graça que é Jesus Cristo. Ele está pronto a ouvir a minha, a sua, a nossa oração. E no livro Caminho a Cristo, na página 93, Ellen White diz o seguinte: a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Continua dizendo: pela oração sincera, somos postos em ligação com a mente do infinito. O que é infinito? Com a mente de Deus. A nossa mente é uma mente limitada, mas a mente de Deus, ela é infinita. Além do mais, devemos ter algumas atitudes na oração. Diz o texto na tela. Jesus ele ensinou a orar em forma simples, sem qualquer formalismo, fugindo de toda demonstração pública de santidade ou de vã repetições. Vamos ler um texto aqui que está em Mateus capítulo 6. Aliás, Mateus 6, ele fala da oração modelo, que é a oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso, e também apresenta a forma de orar. Mas eu não vou ler todos os versos. Aqui em Mateus capítulo 6, versos 5 em diante, diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, pois gostam de orar em pé na sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Verso 7: e orando, não usei de vã repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Ou seja, então aqui se remete ao que nós acabamos de dizer. Jesus ensinou a orar de forma simples, sem qualquer formalismo, fugindo da demonstração pública da santidade, das vãs repetições. O que é isso? Por exemplo, existe a diferença entre oração e reza. Reza é uma repetição de palavras. Oração é conversar com Deus, é abrir o coração a Deus como se abre com um amigo, é expor aquilo que nos aflige e Deus irá ouvir a nossa oração. Isso é uma descarga de DDD, falar diretamente com o dono de tudo: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Além do mais, também, na próxima imagem aqui, nós temos também algo que é bem interessante para nós. Vejamos aqui o que nos diz aqui, e continuando também no texto de Mateus capítulo 6, versículo 5, do 9 até o verso 9 até o versículo 15, nos fala claramente a questão da oração sacerdotal que Cristo nos ensinou. Mateus, vamos à próxima imagem aí, diz o seguinte: o mais importante quando orarmos é termos a consciência de que estamos na presença de Deus e mantermos humilde e reverente. Ou seja, não há de repetições, porque alguns querem orar alto, gesticular, fazer uma série de coisas, como se Deus não escutasse a oração. Só de eu pensar, Deus já sabe o que vai no coração e o que vai na nossa mente. Então devemos ser humildes, ou seja, a Bíblia conta a história do fariseu e a do publicano. Está lá em Lucas 18, versículo 9 até o verso 14. Não vou ler aqui agora, mas vou narrar a história. Chegou o fariseu na igreja e ele diz o seguinte: ó Deus, eu não sou como esse homem aí, não sou como essa pessoa. Eu dou o dízimo, dou as ofertas, venho a todos os cultos. Então, eu sou uma pessoa que merece ser salva. Ele baseou a salvação dele pelas obras. Por outro lado, o publicano chegou perante Deus da igreja, se humilhou, confessou os pecados,
Jesus perdoou os seus pecados, ouviu a sua oração, e aí eu pergunto, qual foi a diferença? Deus ouviu a oração do fariseu, que se intitulou melhor do que o publicano, ou do publicano? Deus ouviu a oração do humilde publicano, que ele se humilhou perante Deus, confessou os pecados, pediu perdão, houve mudança de vida na vida daquele homem, e de fato então Deus ouviu a oração. Então é necessário humilhar perante Deus, para que Ele ouça a nossa oração. Aqui a Bíblia faz referências, né? Oração de joelho, oração de pé, deitado, como foi no caso de Jonas, que orou no ventre de um peixe. Essa história está baseada em Jonas, capítulo 1, 2, 3 e 4, quando Jonas foi chamado por Deus para pregar a palavra, ele fugiu para outra cidade. Deus então usou um peixe para tragá-lo, para que ali, então, Jonas pensasse o que ele tinha que fazer, ele não fez. Aí que ele voltou em si, orou a Deus dentro do peixe, o peixe o colocou de volta na praia ao comando de Deus. Ele foi pregar para Nínive e ali se converteu aproximadamente mais de 120 mil pessoas. Só que essa cidade, 100 anos depois, voltou a fazer tudo novamente e ela foi destruída. Mas Deus, antes de mandar o juiz, ele manda a graça. E aqui vem as condições para a oração ser atendida. Primeiro, às vezes nós somos atendidos por não preenchermos as condições necessárias para que a oração seja atendida. Vamos ver quais eram. Primeiro, aqui está o texto na tela de Hebreus 11:6. Fé é a condição básica indispensável. Diz o texto: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Então é necessário ter fé. Não fazer como o fariseu se titulou por causa do orgulho, da prepotência, dizendo que poderia ser salvo pelas obras. Nós somos salvos pela graça, e a graça é a pessoa de Jesus. Nós vamos ter um estudo sobre lei e graça, que vai ser na lição 14 ou 15 aproximadamente. O próximo tempo vamos falar sobre Apocalipse, 2 temas sobre Apocalipse, e depois vamos entrar no tema sobre lei e graça. Muito bem, avançando um pouco mais aqui, no livro de Tiago 1, 6, 7 diz: peça-lhe, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, é necessário ter fé. Se a nossa fé anda oscilante, peçamos a Deus sabedoria, discernimento. Então nós seremos salvos pela fé, obras, obediência, e entra a graça, que é Jesus Cristo. Somos salvos em Jesus. Essas três coisas que eu falei é necessário: fé, obras e obediência. Somos salvos pela graça em Jesus. E a segunda coisa que está aí no texto de João capítulo 14, que eu vou abrir a palavra do Senhor aqui, você pode abrir aí, João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Esse verso aqui, eu costumo ler todas as manhãs como o verso preferido da minha base da leitura bíblica de manhã. Diz assim: e tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora veja comigo João 16, versos 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade eu digo, se pedis alguma coisa ao Pai, eu vou-lo concederá em meu nome. Até agora nada tenho pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, terceira coisa, segundo a vontade de Deus. Aqui em João 5, 1 João, tá? O texto que eu falei anterior é o Evangelho de João. Agora estou falando da primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14, que diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Como nós acabamos de ler aqui em João 14, João 16, 22 e 23, 23 e 24, que segundo a vontade de Deus, ele irá nos conceder
mediante a sua glória e vontade, para a nossa alegria, que seria para a nossa bênção. Aqui diz mais, as orações de súplica, de arrependimento, de confissão, sempre são atendidas imediatamente. A oração que pede favores e bênçãos foi atendida quando estamos em harmonia com Deus e se ela for para o nosso bem. Veja comigo aqui um texto de Provérbios 28, verso 9. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que quer dizer isso? É necessário confessar os pecados a Deus, guardar a lei de Deus, seguir toda a Bíblia em amor a Deus e obediência a Jesus, para que a nossa oração seja ouvida. Ainda em Provérbios 28, versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as que confessa e deixa alcançará misericórdia. E aí está, como nós acabamos de confirmar, se guardar os mandamentos, que é o quarto passo, diz o texto: e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Primeira Epístola de João 3, verso 22. O pecado que impede a bênção, como eu acabei de ler aqui agora em Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o que? Abominável. E aqui diz mais: a compaixão divina é tão grandiosa que muitas vezes atende pedido mesmo daqueles que não estão em harmonia com os seus mandamentos, porque ainda não conseguem entender o que Deus realmente espera deles. Pelo que devemos orar. Aqui tem 5 coisas. Jesus ensinou que há algumas coisas principais pela qual nós devemos orar. Primeiro, para confessar os nossos pecados. Em 1 João 1,9 diz: se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça ou de toda maldade. Então, o primeiro passo aqui é confessar os pecados para Jesus. Aí tem mais uma coisa aqui, pelo perdão divino. Em Atos 13:9 diz que nós devemos pedir a Deus perdão para que Ele de fato possa o quê? Perdoar nossos pecados. Vamos abrir a palavra de Deus aqui em Atos capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então eu devo pedir a Deus perdão para que os meus pecados, os seus pecados sejam perdoados, e assim podemos ter uma nova vida com Jesus. E aí vem o número 3, pela mudança de vida. 2 Coríntios 5,17, deixa eu dar uma conferida aqui, não dizer que estou falando uma coisa diferente, diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, se eu e você estamos em Jesus, somos novas pessoas. E aí vem pedir o pão de cada dia. Em Mateus capítulo 6, 25 até o 34, lá Deus fala claramente que Ele cuida das aves, cuida dos animais do campo, cuida de tudo e não vai cuidar de nós. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então Ele sabe que eu e você precisamos de roupa, precisamos nos alimentar, precisamos de tudo, basta buscarmos a Ele. E Ele ainda fala mais: pela a proteção contra as tentações dos males. Aí nós vamos clamar a Deus do Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me veio o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então vamos buscar o Senhor. E aí, pedir Ele no livro das tentações dos males. E aí, Deus responde nossas orações em 3 formas: sim, agora mesmo, aguarde, ainda não é o tempo certo, vou conceder-te, talvez de forma diferente, melhor do que espera. Continue perseverando, não
não, nunca. Há coisas que o filho pede, o pai tem que dizer não, porque aquilo que pode ser um perigo para o filho, ou seja, Deus tem um sim, um aguarde e um não, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Veja comigo aqui que diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, vamos dar uma conferida aqui. Tiago 4, verso 17 diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, isso está o quê? Pecando. Então, eu devo pedir a Deus coisas convenientes, ou seja, eu não posso pedir a Deus aquilo que não seja do agrado dele. Ou seja, se eu quero algo bom de Deus, eu tenho que buscá-lo. Mas eu não posso, um exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Tem pessoas que querem ter carro, mas ele prefere o quê? Primeiro, comprar o carro, mas deveria ter a habilitação, que é a carteira de motorista primeiro. Mas ele tem um carro e aí depois, quando a polícia para, vai dar problema. Então, primeiro, é prefiro você ter o direito de dirigir, para depois você então adquirir o carro. Então, são regras que faz parte da lei, do cotidiano. Imagina você estar andando de carro a 120 km por hora, e o limite é 60, está infringindo a lei. Então, é necessário pedir a Deus coisas convenientes, aquilo que é bom para nós. Tiago 4, verso 3 diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Então vamos pedir a Deus coisas convenientes. E o texto do nosso livro inicial, Paulo, que foi o Saulo de Tarso, que perseguiu os cristãos, se tornou Paulo. Ele escreveu uma das cartas aos irmãos de Tessalônica. Aí diz no texto: orai sem cessar. Mas como podemos orar sem cessar? Aqui está lá. Quando levantarmos pela manhã, devemos, em primeiro lugar, falar com Deus, agradecendo a Deus a proteção da noite, obviamente, e mais um dia de vida, e pedindo a bênção para o novo dia. Ao sair para o trabalho, viagem, pedir proteção, vamos orar a Deus. Em afazeres diários, vossa mente sempre deve estar voltada para Deus e sua vontade para nossas vidas. E além do mais, se tivermos um negócio a realizar, uma decisão importante, ore: Senhor, ilumina a minha mente e dá-me uma decisão acertada. E à noite: obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, por tua presença comigo, guarda-me em teu amor. Ou seja, agradecer a Deus pelo dia, por ter guardado, e orar a Deus sempre. Por quê? A oração faz toda a diferença na nossa vida. Sabe, igreja, amados amigos e amigas da TV Edvi, eu tenho aprendido uma coisa: quanto mais ora, mais poder recebemos para a nossa vida. A gente ora não no sentido de querer aparecer para as pessoas, não é isso, mas a gente está falando com o Deus Todo-Poderoso, o dono do universo. Estamos falando com Deus que sabe tudo da minha e da sua vida. Como diz aqui na tela, hoje é o último slide. Dessa forma você se sentirá sempre debaixo do guarda-chuva protetor de Deus. Lembre-se: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. Então precisamos orar mais. E aí eu quero terminar lendo com você mais uma citação bíblica que está em Mateus. Deixa eu procurar aqui o capítulo e o verso. Já lhe falo já. Mateus, deixa eu ver se é Mateus aqui 22. Mateus 21, verso 22, que diz assim. Mateus 21, verso 22. E tudo quando pedis em oração, crendo, recebereis. Sabe, amigos, um dia alguém chegou perto do grande pregador Spurgeon, pregador lá do século atrás, século XVIII, século XIX. Esse pregador, ele se tornou um grande pregador porque ele não falava com tanta eloquência quando ele começou, mas aos poucos Deus foi usando ele poderosamente. Se tornou um grande pregador e escritor de várias coisas, artigos da palavra de Deus. E um dia alguém chegou para ele: Spurgeon, qual é o segredo do sucesso espiritual que você tem? Não é sucesso, mas uma forma que algumas pessoas pensam. Eu falei: meu sucesso? Me siga.
E aí desceu a escadaria, lá estava um grupo de pessoas orando enquanto ele pregava a palavra de Deus. Esse é o segredo do sucesso de Jesus, porque ele é um exemplo de oração. Ele orava na madrugada, orava em qualquer momento. Então Jesus pregou, ensinou, curou. Então o segredo para tantos homens e mulheres, desde os tempos de Adão e Eva até os dias de hoje, é a oração. Então devemos orar pela manhã, orar quando saímos, orar quando for alimentar qualquer refeição, seja ela o almoço, o café da manhã, a janta, seja o lanche da tarde, seja ao sair, ao voltar, ao deitar. Fale com Deus. Muita oração, muito poder. Portanto, nós aprendemos hoje que no 11º estudo de hoje, nós falamos anterior sobre milagres, e hoje falamos sobre oração. Precisamos orar mais, orar pela nossa família, orar pelo mundo, pelas pessoas, orar por todos, que todos precisam de Deus. E eu quero concluir esse momento fazendo essa oração com você. Eu sei que no seu coração, na sua mente, você tem diversos pedidos, você tem diversas coisas para agradecer, para pedir. Eu também tenho também. Mas nessa noite devemos colocar tudo nas mãos daquele que tudo emana luz, vida e paz, Jesus Cristo. Que Jesus seja o Senhor, o Salvador da sua vida. Que Jesus possa te abençoar você, a sua família, a sua casa. Que Jesus possa te abraçar e nos preparar para a sua vida, porque Ele está voltando. Então feche seus olhos e vamos falar com nosso Deus. Santo Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo dessa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de termos passado aqui alguns minutos examinando e estudando a Tua Palavra. Pedimos a Ti humildemente, em nome de Jesus, que essa mensagem, que esse estudo chegue e alcance esse homem e essa mulher, por onde quer que esteja, por onde quer que precisar, para que essa pessoa possa orar mais, estudar a Tua Palavra, porque a Bíblia diz em Romanos 10:17 que pela Palavra de Deus vem ouvir e ouvir a pregação da Palavra do Senhor. É assim nós crescemos espiritualmente em todas as áreas da vida. Portanto, ó Pai, nos ajude a viver e obedecer a Tua Palavra e nos preparar para a volta de Jesus. Perdoe nossos pecados, Senhor. Fortaleça nossa fé. Derrama sobre nós o Teu santo e bom Espírito e nos dê a Tua paz. Fique conosco hoje sempre. E obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que você tenha um bom fim de semana. Que você tenha uma noite feliz. Se você já assistiu esse vídeo de manhã, tarde à noite, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você. Se inscreva, compartilhe, comente, deixe o seu like e que Deus abençoe você. Um excelente fim de semana na graça e na paz de Jesus. E até o nosso próximo tema, onde iremos falar sobre o livro do Apocalipse. Deus abençoe você.